32, versículo 27. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que também leve a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Queridos, não há filosofia, ideologia no mundo que pregue amar o inimigo. A filosofia diz para amar os outros, mas não manda amar o inimigo. Não manda orar por quem te persegue. Só o cristianismo fala isso. O contexto histórico da passagem que vamos analisar hoje é que Jesus está ensinando as multidões. Há um paralelo aqui com o Sermão da Montanha, e alguns chamam até de Sermão da Planície, porque depois ele desceu e continuou ensinando. E ele estava ensinando um povo que sofria oprimido pelo jugo dos romanos. E ele estava dizendo para os oprimidos: fiquem em paz, Deus é com vocês. Ele afirmou que os oprimidos e pobres poderiam contar com Deus. A partir do versículo 27, ele ensinou como nós devemos agir. E nós devemos agir de duas maneiras principais. A primeira delas é amar o inimigo. É muito difícil. É contra a nossa natureza. E além disso, imitar a Deus. Amar o inimigo no versículo 31 e imitar a Deus no versículo 36. São ordens de convivência que Cristo deixou. É difícil ouvir isso nas pregações atuais, porque isso não infla o ego do ser humano. Muito pelo contrário, é a agulha que estoura o balão. É dizer que a gente precisa pagar o preço, porque foi pago um alto preço no nosso lugar. É botar a régua do cristão no mundo, mas em Cristo. Logo depois das bem-aventuranças que o texto traz, Jesus deu essas ordens. Para com o próximo, não pode ser recíproco. Não deve ser consequência do amor com que nos tratam. E deve ser incondicional. Aos olhos humanos isso é loucura. O amor incondicional, sacrificial, é o amor ágape. E é esse amor que Jesus está tratando aqui. Jesus está dizendo que o cristão precisa amar a todos, e também o inimigo, e não só amar, mas perdoá-lo, e mais do que perdoá-lo, orar por ele, bendizê-lo, para dar honra ao nome do Senhor, porque não podemos nos esquecer de algo básico. Ele nos amou e nos perdoou quando ainda estávamos mortos em delitos e pecados. Ele aprofunda a ordem expressa na lei. A lei dizia em Levítico para amar o próximo.
Aí ele vai lá e fala assim, você não vai só amar o próximo não, você vai amar também o inimigo. Quem acorda querendo amar o inimigo? O primeiro inimigo que você tem que amar é você mesmo. O maior vilão sou eu. Esse é o primeiro inimigo que a gente precisa amar. Mas é amar o quê? Amar para deixar fazer o que quiser? Não. Esse amor é um amor decisão. E esse amor deságua no perdão. Mas esse perdão não precisa de merecimento. Assim como você foi perdoado sem merecimento, você precisa perdoar o outro sem merecimento. Você precisa espelhar o amor ágape de Deus no mundo. Porque é esse amor espelhado que nos diferencia de qualquer outro grupo. Não é que isso nos torne melhores. O amor ágape é uma dívida do cristão que nasceu de novo. Porque o amor ágape o alcançou e o transformou, e você precisa passar esse amor ágape. É quebrar a cadeia do mal. Você não precisa ensinar uma criança a pagar o mal com o mal. Ela já veio com uma programação de fábrica chamada pecado. E ela sabe o que fazer. Se você deixar dois gêmeos, um dá um tapa, o outro puxa o cabelo. Um dá um soco, o outro dá um chute. Não precisa ensinar. Está programado em você. Mas Jesus veio para nos ensinar que a gente precisa amar os inimigos. Por quê? Porque Ele mandou. E por que eu tenho que obedecer? Porque Ele me comprou na cruz do Calvário. Quando você estava morto nos seus delitos e pecados, e Ele entregou a vida dele e derramou o seu sangue para te perdoar, Ele comprou você com o sangue dele. E agora Ele tem o direito de exigir de você que você faça o mesmo com o outro. Mas quando Deus dá uma ordem a gente, Ele já fez pela gente o que Ele quer que a gente faça com o outro. A regra de ouro, e essa regra é cristã, devemos fazer aos outros o que queremos que os outros façam a nós. Será que essa regra também vale quando são os inimigos? Ou não? Só vale quando te beneficia? Não, queridos, o Evangelho é um pacote completo. Não dá para selecionar só uma parte. Sinto dizer, se quiser selecionar só uma parte, você ainda não entendeu o Evangelho de Cristo. O Evangelho exige do cristão uma atitude diferente do mundo. A gente aprende no mundo a retribuir conforme nos foi feito. Se fez o mal, paga com mal. Se fez o bem, paga com bem. Quando nos fazem o mal e a gente paga com o mal, é pra gente, ficar tranquilo. Acabou com a injustiça, entre aspas. E quando nos fazem o bem, na imensa maioria das vezes, nós queremos fazer o bem só para ficar quite, para dizer que a gente não está devendo a ninguém. Mas essa não é a motivação correta. A motivação correta de pagar o mal com o bem é glorificar o nome do Senhor. E foi para isso que nós fomos criados. Primeiro Deus nos amou. E porque nos amou, nos perdoou. E é dessa maneira que nós precisamos olhar o mundo. Porque o mundo não vai entender esse amor que não cabe numa cena, que não cabe numa história. Esse amor é tão grande que Ele perdoou quem não merecia. E é porque você entendeu que foi perdoado sem merecer, que você precisa fazer o mesmo. Porque Ele vai te dar a oportunidade de falar. Para com esse negócio de querer oportunidade de vir pregar, ou de cantar, ou de fazer algo de destaque. A oportunidade que eu e você temos no mundo é viver o perdão, sobretudo aos inimigos, porque as pessoas nunca vão poder negar o Evangelho que a gente vive. O teu colega do lado pode pedir para você parar de falar de Jesus, mas ele não pode te impedir de viver o que Jesus viveu. E foi para isso que Ele se entregou na cruz. Para perdoar o teu pecado e para te dar o exemplo de como você deve viver. Efésios 2, de 1 a 8. Não segue, por favor. Eu vou ler aqui com vocês que a idade está chegando, os meus olhos já me traem essas letras pequenas. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo,
segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Queridos, nós fomos alcançados por esse amor de maneira graciosa. Eu particularmente não gosto da palavra gratuita. Gratuita parece que é algo que não tem valor. Gracioso soa muito mais bonito, tem uma carga positiva, é de maneira graciosa, sem merecimento. Uma coisa é eu não pagar por algo, outra coisa é eu não poder pagar e ser estendido a mim de maneira graciosa. É muito mais bonito. Nós devemos obedecer à ordem de Cristo. Mas para ele era muito falar isso, irmão. Era muito fácil falar isso, irmão Johan. Ele sendo crucificado, entregando o sangue dele no nosso lugar, pediu que o Pai não considerasse aquela ofensa dos seus algozes. Para a gente fazer isso, irmão, tem que pedir que Deus aumente a nossa fé. Porque qualquer um pediria fogo do céu, seria muito mais fácil. Mas não. Ele olhou com amor e com perdão e pediu que Deus não levasse em conta aquilo que eles estavam fazendo. O perdão genuíno, verdadeiro, aquele que tira o peso do que o outro fez de cima de você, com a motivação correta. A motivação correta do perdão é primariamente obedecer à ordem de Cristo. E segunda, glorificar o seu nome. Nós devemos perdoar o irmão para obedecer o que Deus mandou e para glorificar o nome dele. Porque foi isso que ele fez. Só que isso só é possível para quem antes já foi salvo. No mundo as pessoas dizem que perdoam e na primeira oportunidade jogam na cara. Mas não é só no mundo não, a gente também faz, tá? Quando você perdoa, você tira o peso do outro. O outro não precisa te pedir desculpa para você perdoar, porque perdoar é uma decisão sua de tirar o peso do pecado que o outro cometeu contra você. Se ele vai aceitar ou não o perdão, aí já é com ele, mas eu tirei aquele cadáver que eu carregava nas costas. Quem não libera o perdão vive amargurado. O perdão é consequência do amor. Se você diz que ama a Deus, tem que amar o irmão. E se Deus que te amou te perdoou, você tem que perdoar o irmão. Eu não concordo, não entendeu o Evangelho de Cristo. Eu não aceito, talvez não tenha sido salvo. Nós não podemos afirmar ou não sobre a salvação dos outros, mas podemos ver o fruto do Espírito manifestado nas atitudes dessa pessoa. E talvez a pessoa que esteja convivendo com você, ou talvez essa pessoa seja você, precise perdoar. Porque quando a gente não perdoa, a comunicação fica travada. Quando você vê o seu irmão precisando e não ajuda, tem alguma coisa errada com você, não com ele. Mas eu fiz o meu papel, eu trabalhei, eu economizei, eu gastei menos do que eu ganhei, e ele só vive gastando mais do que pode. Exerce misericórdia, porque foi assim que Cristo comprou você, com misericórdia. Claro que depois você pode chegar e dar uma ideia, né? Ô varão, ô varô, viver direitinho, ensinar. Mas é nosso papel. E agora a gente vai
examinar os versículos 32 em diante. Perdoar, sobretudo o inimigo, é pregar o Evangelho de Cristo com a nossa vida. Não é fácil, queridos. Só é possível a quem nasceu de novo. Ao homem natural é impossível perdoar de maneira genuína. De maneira que você joga fora mesmo o que fizeram com você. Não precisa ter amnésia, irmão. Você lembra do que a pessoa fez. A diferença é que quando Deus opera em você o perdão genuíno, aquilo que a pessoa fez não dói mais. Porque se você olhar para Jesus e olhar tudo que você faz, mesmo depois de ser salvo, você consegue olhar para o outro e perdoar o outro com a maior facilidade. Se você não consegue perdoar os outros que não merecem, talvez você ache que foi perdoado porque mereceu, e não foi. A salvação é um ato monergista, vem de Deus para o homem. A regeneração é operada pelo Espírito Santo no nosso coração. Se não fosse nos dado um novo coração, nós não entenderíamos o Evangelho de Cristo, porque ele é loucura para quem não tem discernimento dado do alto. Versículo 32. Jesus falando, tá? Fazendo uma pergunta que na verdade é retórica, porque a gente sabe a resposta, assim que ele pergunta. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Jesus está botando o sarrafo lá em cima. Vem cá, amar quem ama é fácil. Até o pecador, até o que ainda não foi alcançado pelo meu amor, faz. Se você faz só isso, qual a recompensa que você vai ter? Nenhuma. O que Jesus está falando aqui é que a gente tem que ter um amor maior. A gente tem que amar quem não nos ama. Mas isso é loucura. Aos olhos humanos, sim. Mas foi assim que Jesus nos amou. Quando ainda não o amávamos. E por que ele pode exigir de você esse amor? Porque ele derramou o sangue dele na cruz para te salvar, para te perdoar, para mostrar de maneira prática o teu amor. O plano da salvação podia ser um botão que ele apertasse e dissesse, todos estão perdoados. Mas não foi assim. Ele quis descer e fazer uma ação, e morrer e ser ressuscitado para que a gente entendesse esse perdão e estendesse esse perdão aos irmãos. Foi Deus que quis assim. Versículo 33. Mas antes, amar quem ama a gente é muito fácil. É só retribuir. Agora, amar quem te prejudica, querido, é a coisa mais difícil do mundo. Mas você que tem o Espírito Santo de Deus, ele te inclina. Ele te inclina. E é para a honra dele. Para fazer uma ilustração, mostrar um pedaço de um testemunho. Eu tenho um tio, irmão do meu pai, que fez muitas coisas ruins com a família. E durante mais de 30 anos da minha vida, ele não foi família. E num momento de dor, ele veio pedir perdão e ajuda. Só o fato da gente receber essa pessoa já é o Espírito Santo agindo em você, porque você não é bonzinho. Só que quando eu conversava, a minha parte natural, né, não é que haja uma divisão tão clara, mas o meu ser falava assim, fala para ele toda a verdade do que você sente. E a gente pode falar com amor toda a verdade, mas o Espírito Santo que habita em nós fala assim, ó, você tem que perdoar e amar. É difícil. E quando você perdoa e diz que está perdoando sem merecimento, assim como Cristo me perdoou, você dá exemplo para o outro. E muitas vezes Deus vai usar a tua vida para operar reconciliação numa família inteira. Foi assim com a minha família. E a glória do Senhor não é minha, porque eu não queria perdoar, eu não queria ajudar, eu não queria nem receber. Mas o Espírito Santo que habita em mim fez o meu coração ser convertido
colocar a mesma direção do dele e amá-lo como eu fui amado, sem merecimento. E Deus pode, tá? Não podemos limitar a obra de Deus. Deus pode, por meio do sofrimento, e na maioria das vezes ele faz assim, operar amor, que gera o perdão, que gera reconciliação, para trazer comunhão. Esse é o Deus que nós servimos. E quando as pessoas perguntarem, mas como você consegue fazer isso? Dê o testemunho. Não, é porque eu sou maravilhoso. Não. É porque dentro de mim habita um espírito que é santo, que é puro, que me dá força para lutar contra mim mesmo, contra as minhas vontades, contra as minhas inclinações e para fazer a vontade de quem me comprou. Eu não sou mais escravo de mim mesmo, agora eu sou escravo do Senhor. E Deus pode operar por meio do sofrimento reconciliação, mas não há reconciliação sem perdão, não há perdão sem amor. E não há amor, não há união sem amor. É Ele quem opera em nós. Versículo 33. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. O ser humano, e eu me incluo, acho que eu sou o primeiro da fila, ele adora estar quite com todo mundo. Porque estar quite também massageia o seu ego. Fulano me ajudou, mas eu retribuí. Só que nosso Deus conhece o nosso coração. E muitas vezes Ele vai deixar alguém te ajudar e você não poder retribuir, só para você não dizer que está quite. Isso é a maneira mais fácil de pregar para o ímpio. Quando a pessoa, cara, você fez uma coisa por mim que eu não consigo retribuir, como é que eu te pago por isso? Primeiramente, agradeça a Deus, porque se não fosse Ele, eu não faria. E segundo, estenda ao próximo. A corrente do bem vai ser perpetuada. Assim como a corrente do mal precisa ser quebrada, a corrente do bem precisa ser perpetuada. E como ela será perpetuada? Por meio das nossas atitudes. É difícil abençoar quem nos amaldiçoa, mas a gente junta brasa viva quando ajuda o inimigo. E o cara fala assim, meu irmão, não é possível. A gente esperava de você, eu conheço você. Você é explosivo. Eu falei, você não conhece nem um pouco, eu sou muito pior do que isso. E como é que você conseguiu se segurar? É pela transformação. Aí nessa hora, a gente não joga semente não, a gente joga semente, o adubo, a água, joga até o raio solar com tudo no coração. A obra é do Espírito, mas a gente faz a nossa parte. A nossa régua de medir, queridos, é Cristo, não o mundo. Quando alguém faz mal a você e você retribui, meu irmão, que sensação de alívio. Que isso? É mentira? Mas quem tem o Espírito Santo, logo em seguida, dá o arrependimento. Mas quando alguém faz mal a você e você retribui com bem, por obediência a Cristo, não por barganha, não por ser falso, não por querer ser abençoado, mas porque já foi abençoado, com a motivação correta, para honrar e engrandecer o nome do Senhor, você sente uma paz que não dá para explicar. É melhor do que a serotonina depois do exercício físico. Aquela sensação de dever cumprido, mas de escravo, sabendo que foi Deus que operou o perdão em você. Porque, mesmo depois da salvação, no teu coração, eu brinco que de noite ele petrifica, aí de manhã tem que trabalhar. Aí de noite ele petrifica, aí de manhã tem que trabalhar. Se não tiver disciplina espiritual, gente, vira uma pedra. Por causa do nosso pecado. Isso, né? Pelo amor de Deus, tá aqui, né? Teologia, nem explicação bíblica não, tá? É uma analogia para mostrar como a gente é ruim. Senão daqui a pouco estão acusando de heresia. Versículo 34. E se emprestarem àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Mais do que isso, naquela época eles gostavam de emprestar para ganhar juros. Queridos, se você tem e o irmão não tem, ajuda o irmão. Se você tem, foi Deus que deu. Foi com a tua habilidade, com o teu trabalho que Ele te deu. Foi com a saúde e com a disposição que Ele te deu.
Se tem sobrando um pouquinho, ajuda quem não tem. Mas também não vem com esse migué de dizer que não sobra nada, porque tu quer ter aquilo que tu não pode ter. Aí também vem madeira. Viva sempre um pouco abaixo do que pode, para poder socorrer o irmão. Porque aí o irmão pede ajuda, mas não deu, porque você comprou um tênis dividido em 12 vezes, que não cabia no bolso. Comprar parcelado geralmente é comprar aquilo que você não pode comprar. Geralmente. Analisa. Se a gente viver um pouquinho abaixo do que a gente ganha, vai ter sempre uma reserva para ajudar quem precisa. Mas não é para ajudar dizendo que você é bom ou melhor que os outros, não. É para obedecer ao que o Senhor falou. Quem gosta de receber ligação de empréstimo? Meu Deus do céu, terrível. Tem número que tu já até sabe, né? Quando toca aquele, tu já... Meu irmão, dá nem vontade de atender. Peço logo misericórdia. Senhor, não sou banco. Mas seja sensível a Deus falar o seu coração. Às vezes o irmão que te pede emprestado não é para você emprestar, não, é para você dar. É duro, irmão, fazer isso. Tem que vencer o orgulho, o egoísmo, a avareza. É difícil. Não é para me ligar só por isso, não, hein? Gente, quem pede emprestado, de uma maneira ou de outra, precisa se humilhar. É triste. Ninguém gosta disso. A gente precisa se esforçar para ter boa administração do que Deus nos confiou. Não é uma pregação sobre o dinheiro, não. Mas a gente precisa usar o dinheiro para a glória do Senhor. Se você tem condição e o teu irmão pede e você não ajuda, que fé é a sua? Está na Bíblia, tá? Só está parafraseado. Não tem como ver o irmão passando necessidade e você podendo ajudar, não ajudar. Olha para o início da tua vida, será que você já não foi ajudado? Muito. Só de estar aqui você já foi ajudado. E se emprestou, não cobra juros, não. Ah, mas o que eu te pago para retribuir? Gratidão a Deus. Não a mim, que eu não queria emprestar. Não queria. Versículo 35. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Aqui tem uma ordem. Amem os inimigos. E não foi Paulo, não foi Pedro, foi Jesus. Não dá para distorcer, não dá para dar volta, tem que obedecer. Mas só consegue obedecer quem já foi alcançado. Façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Tem promessa. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Quer dizer que eu preciso fazer isso para ser filho do Altíssimo? Não, é o contrário. É porque eu sou filho do Altíssimo e recebi a grande recompensa, que é a salvação, que mudou a minha vida, que eu faço isso. Isso é a expressão do amor que me alcançou. Eu não faço isso para ser filho do Altíssimo. Eu faço isso porque sou filho do Altíssimo. É causa e consequência. Porque senão, até os traficantes fazem caridade. Qualquer outra religião faz caridade. Caridade não tem a ver com religiosidade. Caridade é caridade. Só que o Evangelho de Cristo, ele tem que vir acompanhado do auxílio ao próximo. É consequência necessária. Se o que foi mais importante nos foi doado sem que nós pudéssemos comprar, que dirá as outras coisas? É uma lógica, é sistemático, não tem como fugir disso. Se a coisa mais importante, que tem um valor maior, se a gente olhar numa analogia, uma alma vale mais que o mundo. Isso está escrito no versículo? Não. Mas diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, por inferência, a gente entende que uma alma vale mais do que todo mundo. E essa alma não pode ser comprada. Nem a sua você pode pagar. Mas foi paga pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. E é porque você entendeu, foi alcançado e transformado por esse amor, que você reverbera esse amor na vida dos irmãos, inclusive na vida dos inimigos. Pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Não, eu só tenho que tratar bem os da fé. Não, Senhor. Deus faz o sol e a chuva sobre os justos e os injustos.
E nós devemos amar os justos e os injustos. Foi assim que ele mandou. Versículo 36. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Deus é bom com quem é bom, porque se você é bom, foi Ele que te fez bom, mas também é bom com quem é mal. Isso não quer dizer que a gente não vai pagar as consequências do nosso pecado. De maneira clara, é muito fácil. Quando as pessoas falam assim, você faz isso aí e vai para o céu? Eu vou. Ainda que eu faça isso, eu vou para o céu. Porque o sangue que foi pago no meu lugar, resolveu isso. Mas a minha luta é para não fazer isso. Porque as consequências do que a gente faz serão colhidas. O ladrão da cruz foi perdoado, mas foi crucificado. Ele não podia falar, desce, toma tua cruz e anda. Não, deixa eu morrer. Consequência do pecado você vai pagar, querido. Não se engane. Mas a gente precisa ser misericordioso com o próximo. Até porque, quando a gente é misericordioso com o próximo, a gente espelha o amor de Deus na vida do próximo. Quem está na caminhada com Cristo há mais tempo, pôde observar. Claro que os cristãos sempre foram perseguidos. Mas muito da perseguição que nós sofremos foi porque pessoas sem amor só pregavam condenação. Só julgamento para condenação do outro. E quando iam olhar para as suas vidas, eram um lixo. Eram como os fariseus, botavam um jugo pesado nos outros e viviam totalmente diferente. Quando você paga o preço de obedecer a Cristo, você no início pode até sofrer chacota, mas em determinado momento eles vão respeitar você. Não porque você é especial, mas porque a tua vida bendiz o nome do Senhor. E Ele não deixa o nome dele ser envergonhado. Não deixa. Se for preciso te amassar para não envergonhar o nome dele, Ele vai fazer. O tipo de amor capaz de perdoar os pecados é o ágape, com que Ele nos amou e também nos salvou. Não é só se negar de retribuir o mal aos outros. Jesus aprofundou. Você não vai só deixar de pagar o mal com o mal, não. Você vai pagar o mal com o bem. Gandhi pregou isso? Desculpa a minha ignorância, não vi. Freud falou isso? Não vi. Não tem pensador que diga para você pagar o mal com o bem, a não ser que ele tenha sido influenciado pelo Evangelho de Cristo. Pagar o mal com o bem é Cristo Jesus, ninguém mais. A regra utilizada pelo cristão deve ser Cristo e não o mundo. Amar quem você ama e quem te ama é mole. Você tem que amar quem não te ama. Você tem que orar e bendizer quem te persegue. Que isso, mano? É difícil. Mas foi isso que Deus mandou quando Jesus falou isso. É amar quem te persegue. É ajudar quem te prejudica. Assim a gente vai obedecer e glorificar o nome do Senhor. A motivação, a força, o motivo, o sentido que nos faz perdoar o outro é entender que eu fui perdoado sem merecer. Mas irmão, se você pregar 50 vezes, 75 eu vou falar de amor e perdão. Porque se não tiver amor, perdão, cruz, não tem pregação. Aí pode ser coach, pode ser o que vocês quiserem, autoajuda, aí vai, compra livro e vai ler, pelo menos não vai ouvir a minha voz rouca. Tem que falar de amor, e o amor necessariamente vai operar o perdão, não tem como. É consequência, o perdão é consequência do amor. A gente, quando perdoa e ama o inimigo e faz com ele como ele não esperava, a gente anuncia o Evangelho de Cristo. Porque a maneira, dá para dizer a única maneira, mas a maneira correta de pregar o Evangelho de Cristo é pregar que somos pecadores e necessitamos do perdão. E sem esse perdão, não tem salvação.
A gente mostra para as pessoas que enquanto elas são inimigas de Deus, por Deus as amar, Ele as perdoa e as salva. Para concluir, o amor e o perdão provam a existência de um novo coração, recebido graciosamente, juntamente com a salvação. O genuíno perdão faz abrir o coração do verdadeiro cristão que recebeu a salvação. Só é possível perdoar quem aprendeu a amar aquele quem por Cristo morreu para salvar. Queridos, nós fomos perdoados quando não merecíamos. Nós devemos perdoar com esse mesmo amor. Amém.